Olá, meu nome é Roberta Rodrigues, eu sou nutricionista e coach de emagrecimento e eu ajudo mulheres a resgatarem a sua autoestima através de uma alimentação mais leve e mais prazerosa. Eu tenho ouvido muito a seguinte frase: Nutri, socorro, estou ganhando muito peso nessa quarentena. Você também se identifica com isso? Se você se identifica, fica nesse vídeo até o final, que nós vamos falar sobre o que pode estar causando esse ganho de peso, bem como trazer algumas estratégias para te ajudar a sair dessa quarentena mais magra. Diante de todo esse cenário, diante de tudo que está acontecendo, é tudo muito novo pra gente, né? E de repente a gente se viu em isolamento social. Então, por exemplo, aqueles encontros que nós tínhamos previamente, né, antes da quarentena, por exemplo, com a nossa família, com os nossos amigos, agora a gente já não tem mais, igual no meu caso, já tem 2 meses que eu, por exemplo, não vejo os meus pais, que eu não vejo a minha avó, né? E tudo isso causa um desconforto, né? A gente fica triste por não encontrar, de fato, as pessoas que a gente ama, né? Mas é um momento, a gente sabe que isso vai passar, né? E a gente vai buscando outros meios aí de comunicação, né? De ter um contato, igual no meu caso, a gente tem usado muito as chamadas de vídeo e isso tem contribuído bastante, né? Mas a gente sabe que não é a mesma coisa, né, do contato físico. Além disso, a gente perdeu alguns outros prazeres, né, diante dessa quarentena, como por exemplo, uma saída, né, uma ida a um restaurante, um passeio, por exemplo, com os amigos, enfim, né, a gente tinha prazeres, né, que habitualmente eram incluídos aí dentro do nosso dia a dia e a gente acabou perdendo isso diante do isolamento social. Então, tudo isso, né, gera uma certa ansiedade, gera medo, gera preocupação, as incertezas, né, do futuro, tudo isso faz com que a gente se torne mais instáveis emocionalmente. Então, assim, diante dessa perda, né, de prazeres, além disso, toda essa instabilidade emocional faz com que a gente busque prazeres na comida. É como se a gente buscasse, né, um conforto na comida diante de todo o desconforto que a gente está vivenciando nesse momento. Nós temos outro ponto, né, que é a questão de estarmos mais tempo em casa, né? Então estamos aqui mais tempo em casa e consequentemente a cozinha está logo ali. Então fica mais fácil, por exemplo, eu ter mais acesso à comida, fica mais fácil, por exemplo, eu ir lá e pegar um alimento. Então com isso a gente tende também a beliscar mais. E aí a gente começa com um belisco aqui, um belisco ali e quando a gente assusta no final do dia, a gente teve aí um montante de beliscos e que consequentemente podem impactar de forma negativa no nosso ganho de peso, né? Então a gente tem aí a questão, por exemplo, de beliscos e a gente tem a questão de buscar o prazer na comida. Então no final do dia, né, se a gente for avaliar, a gente tende o quê? A ter consumido mais alimentos do que habitualmente a gente consumia antes da quarentena e com isso a gente tende dessa forma a ganhar mais peso. Nós temos o hábito de agir por impulso. Sabe aquilo de deu a vontade de comer o alimento, você levanta imediatamente de onde você está e aí você vai lá na cozinha e já busca por aquele alimento. Então, tem estudo científico que mostra que em média essa vontade repentina que a gente sente, principalmente em decorrência, né, dessa instabilidade emocional que eu citei previamente, em decorrência, por exemplo, da ansiedade que a gente está sentindo naquele momento, essa vontade ela passa em 5 minutos. Então, ao invés de a gente levantar imediatamente e ir em busca daquele alimento, o que a gente deve fazer? A gente primeiro deve se perguntar: eu realmente estou com fome nesse momento? Por que eu estou indo buscar esse alimento nesse momento? Porque quando você se pergunta, você tende o quê? A colocar os pés no chão e dessa forma tomar uma decisão de forma mais consciente. Então, quando der essa vontade repentina, não vá imediatamente em busca do alimento. Você faz essa pergunta, espera 5 minutinhos e algo que pode te ajudar aí é você pegar um copo de água e tomar esse copo de água devagarinho, lentamente, esperando esses 5 minutos. E aí, esperou esses 5 minutos, ainda quer comer algo, né? Você vai, então, em busca daquele alimento, você vai pegar aquele alimento e, de preferência, porcionar aquele alimento. Então, por exemplo, no caso de beliscos, o que você pode fazer? Você pode usar como opção
tomatinho cereja picadinho, você pode usar, por exemplo, palmito picadinho, frutas picadinhas também são boas opções e até mesmo a pipoca, mas lembre de porcionar. Porcione e aí você, né, senta, por exemplo, lá no sofá ou senta lá na sua mesa e come somente aquilo que você porcionou, que você colocou ali na vasilhinha. Então, isso vai te ajudar, mas lembre sempre, espere pelo menos os 5 minutos. No início, você vai achar tudo isso muito difícil, né? E realmente é difícil, mas é uma questão de treino e de consistência. Se você praticar isso, né, rotineiramente aí, consequentemente, você vai tornar isso um hábito e você vai passar a pensar antes de ir buscar o alimento. E você vai ver que muitas vezes, né, essa vontade ela vai passar e você nem vai querer mais comer naquele determinado momento. Então, comece a praticar isso que aos poucos, né, isso vai se tornando um hábito aí dentro do seu dia a dia também. Ah, e outra dica muito importante é com relação à questão de trocar um belisco por um chá. Quando você tiver aquela vontade de beliscar, faça um chazinho. Se você não gosta do chá quente, por exemplo, não tem problema. Você pode tomar, por exemplo, um chá gelado, né? E até mesmo já fazer o chá, por exemplo, de manhã e deixar lá na geladeira para no momento que você, né, der aquela vontade de beliscar, você pegar o seu chazinho. E aí você pode, por exemplo, tomar uma xícara de chá e comer, por exemplo, um chocolate 70% cacau. É uma excelente combinação e realmente te ajuda muito a conseguir controlar melhor essa questão dos beliscos. Um outro ponto muito importante com relação a essa questão do ganho de peso, que eu tenho visto que tem contribuído para que muitas vezes as pessoas percam a noção de quanto de fato elas estão ganhando de peso, é que pelo fato de estarmos em casa, nós tendenciamos a usar roupas mais confortáveis, né? Por exemplo, o pijama, a blusa do marido, né? Roupas que são muitas vezes mais largas. E com isso, a gente não percebe, por exemplo, as graminhas a mais, os quilinhos a mais que a gente está ganhando. Na nossa rotina habitual, por exemplo, se a gente ganha algumas graminhas a mais, a gente logo sente, por exemplo, na nossa calça, a gente sente, por exemplo, nas nossas blusas que ficam um pouquinho mais apertadas, então a gente consegue ter um controle maior do nosso ganho de peso. Ao passo que, se a gente está usando essas roupas, né, mais largas, a gente acaba muitas vezes perdendo a noção do quanto de fato estamos ganhando. Então, assim, para te ajudar a ter uma noção melhor, né, a respeito dessa questão do controle do seu peso e além disso, né, para você se sentir melhor e até mesmo contribuir aí para a melhora da sua autoestima dentro do seu dia a dia, você pode, né, se arrumar para você mesma, né, colocar uma roupa que você gosta, de repente passar uma maquiagem, passar um batom, colocar um brinco. Muitas vezes a gente tem o hábito de se arrumar para os outros, né? Ah, vou me arrumar porque eu vou sair de casa e as pessoas vão me ver, né? E que tal você mudar isso e começar a se arrumar para você mesma, né? Você se olhar no espelho e se sentir bem, você estar bem com você mesma dentro da sua própria casa, né? Então é um momento também da gente começar a se cuidar mais. Não é porque eu estou em casa que eu preciso de ficar mal arrumada, que eu preciso, né, de ficar desleixada. Não, né? Eu quero ficar bem e ficar bem para mim mesma. Então é muito importante que a gente comece a se arrumar e ao mesmo tempo a se cuidar mais. O que tenho visto também é que muitas vezes a desorganização nesse período de quarentena tem prejudicado muito. As pessoas pensam assim, mas já que estou em casa, eu não preciso nem de planejar e nem de organizar as minhas refeições. Está tudo bem tranquilo agora, eu tenho tempo, eu consigo, né, fazer tudo ali na minha casa de forma tranquila. Só que, o que acontece? Pelo simples fato de a gente estar em casa, muitas vezes já bate aquela preguicinha a mais. A gente tem também aquela questão que tem os filhos em casa, né? Muitos pais estão lidando com tarefas mesmo de escola, ajudando os filhos nas atividades escolares. Tem a questão de muitas vezes você está fazendo o seu próprio trabalho, né? Tá ali na frente do computador. Então, o que acontece? O tempo passa muito rápido e, consequentemente, quando você assusta, já passou da hora de comer ou você já está
morrendo de fome. Então, por exemplo, se você não fez o planejamento, não fez a organização das suas refeições, não tem nada saudável ali de fácil acesso para você comer, você acaba o quê? Indo buscar, né, o que está mais fácil ali no seu armário, na sua geladeira, ou até mesmo, né, pedindo alguma comida em algum delivery, né, ainda mais agora que, né, as comidas por delivery, elas estão extremamente em altas, né, tem muita promoção também. Então, assim, a gente precisa de se atentar com relação a essa questão. A gente tende a buscar, né, tudo que é mais fácil e tudo que é mais prático. Então, diante disso, né, diante dessa questão do fato da desorganização estar impactando de forma negativa, é muito importante que você comece a planejar e comece a organizar melhor as suas refeições, mesmo estando em casa, né? Então, fazer um planejamento, por exemplo, de tudo que você vai consumir na semana seguinte, definir o que você vai comer em cada dia, em cada horário, tudo isso vai contribuir para que você consiga fazer uma lista de compras diante de tudo aquilo que você está se propondo a consumir em cada uma das refeições. E é muito importante que ao fazer as compras, que você não coloque, né, dentro da sua casa, dentro do seu ambiente, aqueles alimentos que são tentações para você. Então, por exemplo, doces, pães, biscoitos, Nutella, salgadinhos, pizzas, lasanhas, porque se você tem ali, chances são muito maiores de você comer. E eu gosto muito daquela frase, né? O que os olhos não veem, o coração não sente. Então, para que você vai ficar se torturando, né, com esses alimentos ali, sendo que você não quer ganhar peso e ao mesmo tempo você quer evitar esses alimentos nesse momento. Então, evite de comprar, evite de ter estoque desses alimentos. Se em algum dia, por exemplo, você decidir, vou comer uma pizza, então vai lá e pede a pizza somente para consumir naquele momento. Nada de estocar dentro da sua casa, certo? Fazendo isso, você vai conseguir, né, ter muito mais resultados e, ao mesmo tempo, como eu falei, não vai ficar aí se torturando. Então, se você fez as suas compras, depois de fazer as compras, você vai precisar de organizar as suas refeições. Então, você vai tirar um tempinho, por exemplo, para você higienizar os folhosos, higienizar os legumes, até mesmo deixar alguns legumes previamente, por exemplo, preparados. Você pode, por exemplo, fazer legumes assados, legumes cozidos, legumes refogados e já armazenar em vasilhinhas. Você pode também, nesse momento que você tirou para organizar, fazer algumas receitinhas. Quantas vezes, né, antes da quarentena, você falava que não tinha tempo para poder, por exemplo, fazer uma receita diferente? Quantas vezes você falou que não tinha tempo para ir para a cozinha? E agora você tem esse tempo. Então, é aproveitar esse tempo a seu favor. Quando você começar a se planejar e a se organizar melhor, você vai ver que os seus resultados eles vão fluir de uma forma muito melhor e você vai começar a perceber ao contrário. Ao invés de perceber um ganho de peso, você vai começar a perceber uma redução no seu peso e, consequentemente, né, ao invés de ganhar peso no final da quarentena, você vai se sentir mais magra no final da quarentena. E você pode estar pensando assim, mas agora, nesse momento, é muito difícil cuidar da minha alimentação. Pensa comigo, se hoje, por exemplo, você está 15 quilos acima do seu peso, se você continuar levando a sua alimentação, a sua rotina de uma forma, por exemplo, muito desorganizada, no final da quarentena você pode estar aí com 20, 25 quilos a mais do seu peso habitual. E daqui 4, 5 meses, depois que passar tudo isso, não vai ser mais fácil. Pelo contrário, vai ser ainda mais difícil porque você vai ter ganhado ainda mais peso. Então, assim, é muito importante que você comece a refletir sobre isso, né? E se ao contrário da grande maioria, ao invés de ganhar peso, eu sair da quarentena mais magra. Você pode fazer isso. E usando as estratégias desse vídeo, aplicando tudo que eu citei aqui, você vai conseguir ter um dia a dia muito mais organizado, você vai beliscar menos e ao mesmo tempo você vai também começar a se cuidar mais, se cuidando mais, voltando o olhar para você mesma
consequentemente você vai ter mais resultados e você vai sair da quarentena até mesmo muito melhor do que você entrou. Então, se você gostou desse vídeo, dá um like, se inscreve aqui no canal. E se você ainda não me segue lá no Instagram, @nutricionista Roberta Rodrigues, corre lá que tem muito conteúdo por lá também. Um grande beijo e até o próximo vídeo. Tchau, tchau!